você se apresentasse para a comissão, por favor. Bem, eu sou Célio Malcher, sou professor de História, gestor de recursos humanos, bacharel em Direito, nasci aqui em Macapá, sou de 1970, tenho 44 anos, né? Que mais? Isso, a nossa abordagem por você foi por conta da sua relação com o Chaguinha. E aí a gente queria saber como é que começou essa relação, qual era o teu conhecimento com ele. Você é afilhado dele, é isso? Não, eu não sou afilhado. Quem é afilhado dele é minha irmã, Célia, né, que é minha irmã. Mas como eu falei para vocês, antigamente os padrinhos, eles eram assim como... eram parentes nossos, né? Então todo mundo tinha aquele respeito. E como eu conheci o Chaguinho, eu era pequeno, e aí eu via a minha irmã tomar benção, todo mundo em casa tomava a benção dele, né? E fomos criando aquela relação com ele, né? De parentesco, né? Eu era o caçula da família, né? E sempre eu tive aquele contato com ele mais, né? Sempre eu ia na casa dele, né? E assim, criou-se aquela relação. Ele vinha aí na minha casa, lembro benzinho que ele vendia plantas, ele trabalhava com plantas medicinais, né? Ele tinha uma cachorra chamada Jane, pelo fato de eu gostar também de cachorro até hoje, né? E eu sempre ia lá, quando ela tinha filhote, eu ficava pegando os filhotes, só que a minha irmã era alérgica a cachorro, não tínhamos cachorro em casa, então eu ia aproveitar e ia para casa dele, né? E assim, o Chaguinho, eu me lembro benzinho que numa época que ele sofreu assim, um atentado, né, que ele morava na Fábia ali, e todo mundo começou a dizer que ele ia morrer porque tinham furado ele, né, e foi um desespero em casa. Que época foi essa? Se lembra a data? Pois é, eu era muito pequeno, eu não estou lembrado da data, tá entendendo? Mas foi na frente da escola Tiradentes, que a pessoa entrou na casa dele, ele conseguiu sair, e aí ele foi furado na frente da escola Tiradentes. E você sabe o que aconteceu? Teve investigação? Conseguiram apurar? Pois é, nessa época não teve investigação ninguém descobriu quem foi, nada, né? Eu me lembro que ele disse que ele ouviu o barulho, que a casa dele era assim, tinha a sala, tinha o quarto que ele dormia, aí tinha um outro quarto, aí tinha tipo uma antessala, aí assim, que ele fazia a cozinha dele, aí o banheiro era assim num corredorzinho, eu me lembro bem, e as plantas dele ficavam lá no quintal. E ele disse que ele ouviu aquele barulho, quando ele observou, tinha uma pessoa já dentro da casa dele, e ele conseguiu fugir pela porta da frente, né? E aí a pessoa correu atrás dele. Ele disse que ele só lembra que quando ele tá caído no chão, né? Ele tá furado. Isso ele, assim, eu me lembro benzinho que ele contou uma vez para mim, né? E aí foi esse atentado. Mas como se diz, né? Todo mundo dizia que ali morava um velho comunista. E para nós o comunismo aqui no estado do Amapá, ele era assim assim, diziam que comunista comia criancinha, né? Então nós, quando era pequeno, nós tínhamos aquele medo. Mas eu nunca tive esse medo do Chaguinho, porque eu já conhecia ele e eu sabia que nunca acontecia isso, né? E eles, assim, as pessoas que moravam ali próximo diziam, olha, tem um monte de cabeça dentro de um quarto. Eu tinha aquela curiosidade de saber se tinha, e realmente não tinha nada. Então isso era boato, era fato, aquilo, né? Aquela história que o pessoal inventava. Mas não tinha nada. O Chaguinho era um grande homem que se dedicou muito à questão da leitura. Ele tinha bastante livro. E aí, como eu falei para vocês, eu me lembro que o primeiro livro que ele me deu para me ler foi A Vida Subversiva de Raul Parela, né? E ele depois tomava a lição para saber se tinha lido mesmo livros para contar o que era a história do livro, né? Então, assim, o Chaguinha para mim, além de ele foi assim, tipo, o meu segundo pai, né? Sempre ele, assim, a gente conversava, sempre eu ia na casa dele, quando ele vinha para casa da minha mãe, né? E a gente sempre teve essa relação, né?
E assim, infelizmente, é como eu disse para vocês, ele sempre morou ali, conheci o Chaguinha morando na Avenida Fábio, ali ao lado. A casa era da sua família? Não, a casa que ele morava era eles eram turco, parece, se eu não me engano, que é o Nabi, né, que não sei se era do Nabi, ou eu acho que era do Nabi, sim, a casa, assim, era do Nabi a casa, e ele deu essa casa lá para ele morar, e ele sempre morou ali. Depois de muito tempo, eu me lembro que abriu o bairro Zerão e a Janete Capiberibe, ela deu um terreno, fez uma casinha para ele lá. Então, quando ele se mudou para o Zerão, que ele saiu da FAB, eu acho assim que ele se sentiu só, deprimido. Porque na FAB, ele se dava assim 5h30, 6 horas, ele colocava a cadeirinha dele, até umas 7 horas lá na frente, e os amigos que passavam do trabalho paravam ali. Era tradição ali. Tradição, as pessoas paravam, ficavam conversando com ele até umas certas horas. Lembrei-zinho que ele dava assim, 7 horas da noite, ele tinha que parar a conversa porque ele tinha que jantar na casa, não estou lembrando o nome da pessoa, mas era uma família que ele fazia as refeições dele lá, ele jantava. Você não lembra que era essa família? Pois é, essa moça, ela é até do teatro, ela... A Sol? Não é a Sol, é a outra amiga dela. Andréia? Não. Uma loira. É uma loira. Ela disse que o pai dela tem isso. Ela... Eu me esqueci o nome dela. Ela é amiga da Sol. Ela é amiga da Sol, ela... Eu não sei qual é o nome dela, me esqueci. Não, mas eu me esqueci. Eu sei o nome dela. Então ele fazia as refeições lá, assistia o jornal, lá na casa dele, tá entendendo? E aí, era esse horário, né? Que ele tinha, assim, para fazer a janta dele lá, né? E eles eram uma família que acolheu ele. Era a segunda família dele também ali, né? Como eu disse para vocês, o Chaguinha, ele veio para Macapá, ele veio de Quixadá. Você sabe como é que ele chegou aqui? Não, ele disse que ele veio para Macapá, mas não me falou, assim, o motivo, né? Por curiosidade que eu perguntei, Chaguinha, por que tu viesse para Macapá? E por que tu não casasse? Ele não me respondeu porque ele veio para Macapá. Mas ele me respondeu que ele veio para cá, ele não casou porque ele disse que ele se apaixonou pela filha do fazendeiro e o fazendeiro jamais iria deixar ele casar com ela. E foi a paixão dele, né? E ele, para esquecer essa paixão, ele estava aqui em Macapá e não casou com ninguém. Não casou com ninguém, tá entendendo? E aí, no caso, foi isso que ele falou. Aí ele dizia assim mesmo para mim. Eu disse assim, e o senhor... É curiosidade de moleque, né? Acho que eu tinha uns 12 anos, né? Curiosidade de moleque. Aí, no caso, eu perguntei para ele por que ele não tinha filho. Aí ele disse, não, mas os meus filhos são todos vocês. São todos vocês que são meus filhos. Então ele considerava nós como filho dele, né? Então era isso, e nós tínhamos uma admiração, uma paixão pelo Chaguinha, né? No entanto, como se diz, como eu te falei, a relação era muito grande. A minha mãe, ela lavava a roupa dele, pegava as roupas para lavar a rede, essas coisas, né? Chaguinha, traz a tua roupa agora esse final de semana, quando tu vem pra cá pra lavar, pra ir todo limpo, né? Então era assim, que era aquela coisa, né? De assim, tá próximo, né? E aí, voltando àquela situação, quando ele foi morar pro Zerão, eu acho que ele se sentiu só, porque ele sentiu falta daqueles amigos que sempre estavam ali presentes com ele, né? E aí, quando foi um dia, a minha mãe encontrou com ele no canto. Aí, como eu tô falando para vocês, aí a minha mãe foi no comércio e tinha um senhor que perguntou assim, olha, tem um senhor idoso que está procurando a senhora. Aí ele disse, lá vai ele ali. Aí o meu avistou e viu que era o Chaguinha. Aí viu que era o Chaguinha e foi atrás dele. Aí ele disse assim, comadre, eu vim aqui procurar a senhora. Aí ele disse assim, eu vim morar aqui com vocês. Eu não quero morar mais naquela casa. Falou assim mesmo. Aí foi que
ele ficou em casa. Voltou do zero pra lá. Aí ele ficou lá em casa, quando eu cheguei, a mãe disse, olha, o Chaguinha tá aqui, ele, não sei o que está acontecendo, mas ele não quer voltar mais para casa dele, ele vai ficar aqui em casa. Aí eu disse, mãe, não tem rede, ele dorme em rede. O que eu posso fazer é pegar aquela cama de lá, ele dorme aqui na cama, aí a gente divide. Põe as 2 camas menores aqui, ele dorme numa, eu durmo noutra. Que inclusive ele ficou no meu quarto, lá no meu quarto. E ele passou um tempo, aí quando foi um dia, foi um rapaz que eu não me lembro, eu me lembro do nome dele, era Paulo, que chegou ele e a esposa, falou algumas coisas pro Chaguinha lá, ele lá na sala, não conheço. A esposa dele serviu. Nem ela também, eu não conhecia essas pessoas, só me lembro que era Paulo, porque uma vez eu vi ele na casa do Chaguinha, esse rapaz. Aí ele disse assim que esse aqui é o Paulo, agora eu não me lembro o sobrenome dele. E eu não estava em casa, a minha mãe que falou que tinha sido esse Paulo que tinha ido, ele e a esposa dele. Conversaram lá no pátio, e desde essa hora o Chaguinha ficou assim triste, ele não queria comer mais. Aí minha mãe, ele disse que ela fez caribé para ele, fez sopa, ele não falou para você? Não falou nada. Isso ele já estava mais 2 semanas em casa. E aí eu sei dizer que ele começou assim, só comia pouquinho, né? A única coisa que aí a minha mãe colocou uma televisão no quarto para ele assistir o jornal, né? As programações, né? E quando foi uma noite, eu tô dormindo, eu pensei que ele estava sonhando. Aí falando, aí eu peguei, aí eu disse, Chaguinha, isso era umas 5h30 da manhã. Eu disse, Chaguinha, te acorda, tá sonhando. Aí ele, aí eu disse, isso não é normal, não. Aí chamei minha mãe, o Chaguinha, ele tá passando mal. Aí a mãe disse, Chaguinha, tá passando mal? Ele, Aí a mãe fez um chá para ele, um chá de erva cidreira. Aí ele ficou lá, ele sentou, aí ele ficava, né? Aí quando deu 6 horas eu disse assim, eu não tinha carro na época, aí eu liguei pro Washington, o Chaguinha tá passando mal, bora levar ele no pronto-socorro. Aí ele veio da casa dele, na Juventude, e ele foi que ele não se aguentava mais em pé. Aí foi que eu carreguei ele, coloquei ele no banco de trás deitado, aí eu fui para um socorro com ele. Chegando no pronto-socorro, ainda bem que eu encontrei o Domiciano lá no pronto-socorro. Aí como disseram, não, esse aqui é amigo do Capi, da Janete, atendimento nele. Que ano foi isso? Poxa, eu não guardo data. Peraí, mas... Tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha uns 28 para 29, parece. Peraí, mais ou menos. 70? Não foi 70. Não, eu nasci. Era 82 ou 80, uma coisa assim. O Capi era já governador? Já era governador. Era governador. Aí foi que... Aí deram entrada no pronto-socorro e tudo mais, aí vamos encaminhar ele para o Hospital Geral, um leito para o Chaguinha. Aí ele foi normal, eu ainda acompanhei ele lá do pronto-socorro para o Hospital Geral, aí disse, vocês não vão poder, que ele vai ficar na sala. Aí foi que ele ficou, aí quando foi à tarde, aí deu a notícia que ele tinha falecido. Aí foi isso que aconteceu com o Chaguinha. Chegaram a dizer a causa da morte dele? Disse que foi derrame. Foi isso que eles falaram. Que tinha dado Ele tinha quantos anos nessa época? O Chaguinha parece que ele tinha 92, parece uma coisa, 92. Mas ele era bem lúcido, o Chaguinha, ele conversava contigo nesse período aí. Agora como a minha mãe disse, né, foi depois dessa conversa, né, que ele teve, o Lúcio sempre ia em casa quando ele estava. Sua mãe não lembra desse casal, quem que era? Pois é, minha mãe falou que tinha sido esse Paulo. Não, porque mas ela não lembra quem, assim, sobrenome? Não conhecia. Eles eram aqui no Amapá, esse casal,
Olha, como eu falei pra você, eu me lembro que eu conheci, eu sei que o nome dele era Paulo, porque uma vez eu estava na casa do Chaguinha, na FAB, e ele estava lá. Até ele disse assim, o Paulo, ele briga com a mulher e vem pra cá. Mas ele tem que criar vergonha na cara e cuidar da família dele. Isso ele falou pra mim. Por isso que eu guardei o nome dessa pessoa. E eu não estava em casa quando a minha mãe disse que esse casal chegou lá e pediu para falar com o Chaguinha. Ele estava até dormindo, aí eles sentaram lá no pátio de casa. E eu me lembro bem que a mãe disse, olha, foi um Paulo que veio aqui. Aí mais ou menos ele tinha por volta de que idade? Esse Paulo, ele tinha assim, eu acho que ele tinha na época ele tinha uns 38 anos para 40. 38 anos para 40, é. E nessas memórias que tu chegava a conversar com o Chaguinha. E nessas memórias dele, por exemplo, da vida política dele, assim, ele te conta como ele se iniciou na política, como foi? Não, como iniciou, não. Ele tinha até umas fotos lá que tinha a Janete, que a Janete era bem magrinha, né? Aí ele dizia que ele que dava aula de socialismo, do comunismo, tudo com a Janete, né? Então, assim, me lembro benzinho, que tinha uma foto também do Capi bem magrinho lá, assim, bem novinho mesmo, né? Então, assim, a militância dele, né? Eu me envolvi na política já depois, há muito tempo depois, que meu primeiro partido foi o Partido Comunista, que eu militei, né? Aqui no estado do Amapá. Saí do Partido Comunista e hoje eu sou do PSB, né? Foram dois partidos. Que você militou no Partido Comunista? Ah, foi 90... Durante o regime militar? Não, foi 90 e... Ah, tá, acho que foi agora. 90 e... 80 e... 89, 86. 86 já começava a participar das reuniões que era lá com o Dino e tal, tudo mais, né? Que era escondido ali no sobrado. Eu me lembro bemzinho. No sobrado da Henrique? Da Pedro Baião. Da Pedro Baião, que era lá atrás. Eu conheci, foi nesse período que eu conheci a Benigna. Eles eram todos adultos, eu era um moleque ainda, né? Aí eu comecei a participar, o Dinho me convidava, né? Que eu fui através da Shirley, né, para uma reunião. Aí o Dinho queria me conhecer. Aí, devido à questão do Chaguinha, né? Olha, Célio é filhado de Chaguinha e tal, né? Era aquela coisa, né? E aí eu participei da primeira reunião. Aí foi que eu conheci o Raiol, a Benigna, o Oswaldino, o Oswaldo, né? Mora bem aqui. Né? Aí foi essas pessoas que eu conheci, né? Eu lembrei que era uma área que tinha lá atrás. Aí quando eu não bebia nem fumava na época, né? Quando eu vi, tinha o Dino sentado assim num vaso sanitário, né? Era tinha um banco, né? Quando eu vi, eles puxou uma garrafa de cachaça na época, depois da reunião para tomar. Aí eu disse, não, gente, eu não bebo ainda. Não bebo. Aí eu tinha o quê? 17 anos, 17 anos, 17 para 18 anos. Aí foi que quando eu fui pro quartel, né? Aí eu fui pro quartel. Eu me lembro benzinho que tinha um capitão do quartel, ele disse assim, né? Tu é comunista, né? Aí eu disse assim, aí eu disse assim, claro que eu neguei, né? Eu disse, não, não sou comunista, não. Você é comunista, eu sei que você é comunista, né? Que eles investigavam a vida da gente, né, no quartel. Aí eu peguei depois uma amizade com esse capitão e disse, não, eu militei sim no PCdoB e pretendo, mas não tinha mais a questão do regime militar, né? Aí eu pretendo ingressar nas fileiras do Partido Comunista. E a história do Partido Comunista eu fui contando para ele tudinho, né? Aí foi essa situação. Aí eu passei um bom período no PCdoB, depois eu saí, foram as questões políticas e depois eu estou hoje militando no PSB. O Chaguinha, por exemplo, ele guardava documentos, sabe se ele guardava documentos? É como eu acabei de falar para elas, né? Eu falei para elas o seguinte, que quando o Chaguinha foi da FAB para lá, quando eu digo, ele tinha bastante livros, ele tinha uma pasta de documento.
Então, como ele tinha um rapaz chamado, oh meu Deus, o Lúcio sabe quem é ele, o Lúcio pode dar mais informações. Eu me esqueci agora o nome dele. Que ele levava o Chaguinha um certo tempo. Esse menino, ele começou a estudar no Tiradentes, então ele começou a ter uma amizade com o Chaguinha. Esqueci agora o nome dele. E como o Chaguinha, ele chegava lá para limpar a casa do Chaguinha e tal, tudo mais. E criou uma relação com o Chaguinha lá, na casa dele. E levava o Chaguinha aqui na FAB. Aí levava o Chaguinha para o banco, levar para receber essas coisas, né? Só que assim, sabe aquela coisa, né? Eu criei assim um ciúme dessa situação, porque eu conheci esse rapaz e eu via que ele não era uma boa pessoa. Mas o Chaguinha dizia que ele era uma boa pessoa, tal, tudo mais, né? Não foi só eu, a Célia, a minha outra irmã, todo mundo, porque a nossa relação era assim, tipo família, né? E aí, mas cheguei a dizer, não, ele é bom. Uma vez, o Gazel, cheguei lá, aí ele disse, meu filho, por que você não leva o Chaguinha pro banco? Eu não gosto desse rapaz, eu acho que ele fica com o dinheiro do Chaguinha. Aí eu disse, não, mas o Chaguinha gosta dele e tal, tudo mais. Aí ele me disse assim, não, mas eu não gosto desse rapaz aqui com o Chaguinha. Falou assim mesmo. Tá, passou, né? Aí foi a época que eu viajei, né? E aí quando eu cheguei, ele já estava morando no Zerão. E como esse rapaz também morava pro Zerão, ele fazia limpeza na casa dele e tal, tudo mais, capinava, que o Chaguinha já me dava conta, né? Lá, selava por lá, né? Aí limpava lá a casa. E esse material do Chaguinha estava tudo dentro de um quarto. Tudo dentro de um quarto. Livros, tudo mais. Quando o Chaguinha foi para casa, lá para casa, ficou tudo. Aí até um dia eu perguntei, Lúcio, por que você não vai verificar se esse livro do Chaguinha onde está? Que a Nora, ela tinha associação, ela até disse, olha, pode fazer um museu das coisas do Chaguinha e tal, tudo mais. Quando eles foram procurar, não tinha mais nada lá. Tá entendendo? E não sabe que esse filho deu. Nem na casa do Zerão, nem na A casa do Zerão, não, a casa da Fábio era do Nabi. Tá entendendo? Foi tudo. Da casa da Fábio, ele se mudou da Fábio pra lá pro Zerão. Levou tudo. Uma casa pra ele no Zerão. Ele levou tudo, quando ele voltou ele não trouxe nada. Tá entendendo? Ele só foi, inclusive o Chaguinha, ele foi assim, uma roupa do corpo e levou a roupa do corpo levou assim o quê? Era mais 2 calças e umas camisas. Camisa de meia, né? Essas camisas de usar em casa. E aí como lá em casa tinha, o meu irmão era do mesmo corpo dele, né? E aí ele começou a usar a camisa do meu irmão, tudo mais. E aí não precisou pegar as coisas dele. Pega o nome do cara, tá bem aqui, eu tô tentando. E vocês localizaram depois ele pra saber? Esse rapaz, nunca mais eu vi. Ele sumiu. O Lúcio, eu não sei se o Lúcio entrou em contato com ele, mas parece-me que ele foi vendido, ele vendeu a casa do Zerão, tal, tudo mais. Que o Lúcio até disse. Vendeu esse rapaz? Foi uma coisa assim. Como que ele conheceu esse rapaz? Lá da escola Tiradentes. Ele era aluno de lá, porque ficava lendo os amigos, vinha muitos alunos lá pra frente da casa do Chaguinha. Era bem na frente Da escola Tiradentes. Tá entendendo? E aí, por exemplo, era assim, dessa forma. Aí foi que ele se aproximou do Chaguinha, ficou amigo do Chaguinha. Todo mundo ficava amigo do Chaguinha. Tá entendendo? Não tinha essa coisa, porque o Chaguinha, como eu te falei, o Chaguinha era um cara carismático, que ele acolhia todo mundo, né? Ele rememorava, quando falava contigo sobre os sofrimentos que ele passou, por exemplo, no período da ditadura? Não, ele assim, ele não conversou muito. A única coisa que ele me falou foi a questão tentativa, né, que tentaram contra ele lá. Eu estava até contando para elas. Ele disse que ele viu o vulto e a sorte dele que era à noite e ele nesse dia ele não tinha colocado a tranca, que chama tranca, né, na parte de cima. Foi que quando ele viu que a pessoa veio em cima dele, aí ele
correu e a porta abriu, e aí foi que ele correu para frente do Tiradentes. Foi lá que a pessoa furou ele, né? Que ele chegou a furar o Chaguinha ali na frente do Tiradentes. Quando? Pois é como eu estou te falando, essa data que eu não lembro, essa data, né? Mas nessa época, eu era muito pequeno, eu tinha uns 6 anos, entendeu? Eu lembro bem disso. E depois de muito tempo, eu perguntei para ele, aí ele falou para mim, mas olha, meu filho, isso era questão política, não era por causa, não era para me assaltar, era uma questão política. Foi só isso que ele falou para mim. Do engasgue? Do engasga, como eu falei para eles, eu tinha curiosidade de ter, eu tinha um quarto lá na casa dele que todo mundo dizia que o Chaguinha era dos engasga, né? Que aí diziam que tinha um monte de cabeça lá, né? Era moleque, mas eu tinha a maior curiosidade de ir lá no quarto, né? Aí ele sabia que eu tinha curiosidade, quando foi ele disse assim, vem cá, eu sei que tem curiosidade de ver o que tem nesse quarto, mas eram os livros dele que tinha lá dentro do quarto. Não tinha nada demais, eram os livros dele que tinha. Mas corria nos boatos entre as crianças, que dizia, tinha cabeça lá. Era, entre as crianças, né? Por exemplo, os meninos mais novos, ele dizia assim, o que tu faz aí na casa do Engasga? Eu dizia pra ele é meu padrinho. Aí disse, mas não tem cabeça lá, não, porque eles comem criancinha e tal, não sei o quê. Eu disse, não tem nada disso. Aí eles tinham curiosidade de saber, né? Porque eu ia pra lá pra casa dele. Aí ele ficava curioso pra saber se eu via cabeça de criancinha, né? Porque ele comia criancinha, se na geladeira tinha carne de criança. Era curiosidade de moleque, né? Então era isso. Ele, por exemplo, tu lembra do Engasga? Alguma coisa do Engasga? Não, eu assim, me lembro assim vagamente, porque nessa época que do Engasga, quando meu pai não estava aqui, então era eu, minha mãe e mais os meus irmãos. E nós éramos todos pequenos, que nós morávamos já ali na Taide-Teve, né? Morava na Taide-Teve. Eu me lembro benzinho que ali na Taide-Teve, na Jovim de Noá, ela toda era ressaca, né? Era ressaca. E quando chovia e alagava, né? Alagava e tinha que passar por cima de ponte. Só que no canto de casa tinha um bueiro, que hoje é um hotel que tem lá, né? Que é um hotel que tem de Canto Canjo, Taide-Teve com Jovim de Noá. E era um bueiro alto, grande, e do lado de casa era um terreno baldio, mas cheio de mato. E aí minha mãe, pra gente dizer, olha, os engasgados estão lá dentro do bueiro, se vocês saírem, ficar metendo medo. Mas eu me lembro de um fato, que no outro dia de manhã, era uma estudante que ela vinha ali passando, né? E atacaram ela, aí arranharam ela tudinho, e isso foi um bafafá. E eu me lembro benzinho que o Jonas, os irmãos dele, aí disseram assim, porque atrás de casa era ressaca, né? Ali, que pegava a Riga Lúcio com a Taide-Teve. Mas tinha a nossa casa, tinha outras casas, tinha a da dona Dionise, mas só que no meio assim tinha tipo uma ressaca. E aí diziam que eles saíram de lá de dentro da ressaca. Era história, era aquela coisa, né? Eu me lembro assim vagamente, né? Essa época que eu. Opa, tá. Vagamente, sabe? E aí, nessas memórias, por exemplo, do Chaguinha, ele não conta nada da prisão dele? Conta sim. Inclusive, até nessa época foi muito dolorido que ele me falou, né? Que quando ele foi preso na Fortaleza, aí eu dizia, Chaguinha, você tem que cortar essas unhas do pé. Ele disse assim, mas eu não posso mais cortar, porque foi lá na prisão que arrancaram a unha do meu pé, e ela nasce assim, que as unhas do Chaguinha eram montadas, sabe? E aí ele disse que lá eles tiraram as unhas dele, lá do pé, né? Aí ele dizia que eles não davam comida para eles. Aí ele dizia também que eles jogavam água gelada neles, eles espancavam. Isso ele me falou, agora que eu me lembro, né? Que ele disse que tudo isso ele dizia, né? Que na prisão eles fizeram toda essa maldade. Não só com ele, quanto com outros companheiros que estavam presos, né? Ele mencionou quem seriam esses outros companheiros, assim? Quem
frequentava a casa deles? Assim, quem frequentava, que eu conheço, eu me lembro muito bem do Gazel, do Isna Lima, como é o nome dele? Aqui, que me falasse agora. O Oswaldino Real. Não, o Oswaldo. Não é o Raiol, é o Oswaldo. O Oswaldo, que mora aqui na. Essas pessoas me lembram benzinho. E o Lúcio, né? O Lúcio. Essas pessoas, assim, eu tenho assim, na memória, assim, que eu via sempre essas pessoas lá com eles, sabe? E ele nunca te contou quem se viciou ele? Quem maltratou, ele sabe? Não, Tem assim, ideia de quem foi as pessoas que maltrataram ele? Na prisão? Não, ele dizia que eram as pessoas que, da época, né, mas ele não relatou nome, né? Não relatou nome, que as pessoas, era a polícia, né, que maltratou ele. Eu me lembro dizendo que ele disse que chegou um homem, ele assim, contou que chegou um homem que ele chegou com encapuzado, né, não mostrando o rosto, ele não sabe quem é. Aí disse assim, aí apontou para eles, aí daí começou a tortura. Aí ele me lembra que ele falou benzinho. Chegou um homem. Ele foi preso por diversas vezes, não foi? Foi, mas ele me contou só essa situação, né? Aí, isso já depois do teu nascimento que ele sofreu isso? Eu acho que eu tinha nessa época, quando ele contou, acho que eu já tinha uns 8, 9 anos. Tu chegou a presenciar alguma prisão dele? Não, nenhuma. Eu só me lembro da alguma coisa que aconteceu, o fato com o Chaguinha foi essa tentativa, né, que eu já tinha 6, 7 anos, que foi que quando chegou a notícia lá em casa, e aí nós desesperamos, começamos a chorar, né, que disseram que ele ia morrer, né? Ele ia morrer e aí a gente queria ir no hospital e não podia ir porque nós éramos crianças, né? Aí foi minha mãe lá com ele, aí disse que ele estava bem, que ele estava se recuperando. Aí foi que acalmou mais. Quem é a Nora que você falou? A Nora é uma companheira nossa, eu não sei se ela está aqui em Macapá, que ela estava no Ministério das Cidades. Ela era do Zerão, ela era presidente da associação, a Nora. Ela, por ela fazer parte do Partido Comunista, ela assim, não tinha muita relação assim, com o Chaguinha. Foi só um período, tá entendendo? Que inclusive que quando ele foi pro Zerão, ela fez uma visita lá com ele. Por ela ser a presidente do Zerão, ela que me falou que ele tinha ido pro Zerão. Ela, olha, o Chaguinha se mudou pro Zerão. Aí foi que eu fui constatar que ele não estava mais morando lá. Aí foi que ela me levou na casa onde ele estava morando. Isso aí, eu fiquei curiosa quando tu falou que ele ficou falando coisas de madrugada quando ele passou mal, né? Pois é, não dava para entender. Não dava para entender. Ele só queria falar. Coloquei ele sentado para ver se ele não... Aí ele queria falar e estava prendendo a voz dele, sabe? Prendendo a voz. Ele morou quanto tempo lá? Aonde? Na sua casa? Não, ele não parou, ele passou semanas só em casa. Foi quando ele veio do Zerão, ele passou semanas. E aí foi que aconteceu o fato dele. E você não sabe assim, dele ter se relacionado com nenhuma mulher aqui, nada? Não, a gente assim, por exemplo, essa questão assim de mulher, não. Ele só tinha uma amiga que chamava Pitu. Era Pitu, mas ela já faleceu. Mas eu não sei, porque às vezes quando eu chegava lá na casa dele, ela estava lá, ela fazia limpeza lá. Mas assim, nós não tínhamos maldade. Era mulher. Era, a chamava Pitu pra ela. Era uma mulher. Mas por quê? Porque ela bebia muito. Mas às vezes eu chegava lá, ela estava lá fazendo as coisas, eu estava conversando com ele lá. Né? Assim, mas a gente não tinha aquela maldade. Mas já faleceu, né? Mas já faleceu. Já faleceu, essa senhora. E ele só se mantinha da venda de plantas, do trabalho de plantas? Num determinado tempo ele se mantinha da venda de plantas. Né? E aí depois ele se aposentou. Ele se aposentou, chegou a se aposentar. Né? Se aposentou, aí ele parou, porque ele já não tinha mais condições, né?
de trabalhar, aí já aposentou. Havia reuniões políticas na casa dele? Olha, na minha época, a gente ia sempre conversar sobre política, né? Que inclusive ele dizia assim, que o Washington não era comunista, ele era um pequeno burguês, né? Ele sempre falou isso, que o Washington não era comunista, que ia lá a Socorro Gomes, e a Washington, e a Meire Bala, a Meire Bala também, ele dizia que não era comunista, né? E assim, ele ia dizendo, né? Tal, tudo mais. E ele, quando eu incorporei no PCdoB, ele ficou muito feliz, né? De eu ter incorporado, né? Por essa coisa. E eu fui PCdoB justamente pelas histórias que ele me contava e tudo mais. A Socorro Gomes que tu fala é a deputada? Não, a Socorro Gomes é a irmã do Domiciano, tá entendendo? Porque nesse período ela namorava com o Washington, né? E eles iam junto pra lá. E aí eles iam junto e eles ficavam lá com ele. Era de tardinha, né? De tardinha. Então aí fomos nessa. A Sheila também dizia que não era comunista. Ele lia muito? Ele lia muito? O Chaguinho? E muito. Você poderia perguntar qualquer coisa para ele que aí ele já estava com a resposta na ponta da língua. Ele não tinha escolarização formal? Não tinha. Incrível, mas ele lia muito. Ele não tinha escolaridade nenhuma. Mas ele tinha a leitura ali, era tudo para ele. E você poderia perguntar alguma coisa para ele, que ele dava a resposta. E a gente fica curioso, ia no livro para ver se era verdade mesmo. E era toda verdade. Era muito. Ele era um cara. Ele chegou a reclamar alguma vez dessa escolha dele, da escolha de ser um militante comunista? Nunca. Ele era a paixão dele. Tinha orgulho? Tinha orgulho mesmo. Tinha orgulho. E ele tinha algum contato com um partido nacionalmente, assim? Não, aí eu não posso dizer se ele tinha algum contato, né? Ele não falava, era muito difícil ele falar, era poucas coisas que ele falava, tá entendendo? Era poucas coisas que ele falava, tá entendendo? Até porque ainda era aquela coisa, hoje em dia não, a gente já fala do PCdoB aberto. Naquele período ali do comunismo, hoje, comunismo aberto. Antigamente não, era só para você, né? Então, ele não falava muito não. A gente, com a nossa curiosidade, nós íamos para lá, era para instigar mais, a gente saber mais alguma coisa, mas ele não, era muitas poucas coisas que ele falava. Era assim, né? Nossa, de teoria ele falava muito, mas de prática ele falava pouco. É verdade, era verdade. Você lembra o nome de livros que você via lá? Por exemplo, eu tinha bastante. Eu me lembro benzinho que o Socialismo Utópico eu vi lá. Eu via muito, aquele Aprenda a Ser um Comunista. Eu tinha vários, tinha muito. Agora não sei o autor. Aprenda a Ser um Comunista, não era do Marighella? Acho que ele parece não tinha. Ele fala no livro dele. Era o Marighella, ele tinha esse livro mesmo, era uma relíquia dele. Eu me lembro benzinho que ele falava. Acho que tirou uma cópia, né? Ele fala no livro dele. Era isso mesmo, era do Marighella. E ele não emprestava esse livro. Não emprestava. Nós éramos loucos para ter esse livro. Na época. Era isso mesmo. Acharam que você era raro, né? A gente ficava louco. Cheguei e empresta livro, ele não emprestava. Eu estou te falando que ele só me deu esse livro, A Vida Subversiva de Raul Varela, porque ele estava em casa esse período. E ele me tomava lição lá. Ele levou assim, uns 4 livros, não me lembro qual era os livros que ele lia, mas ele tinha era curiosidade de ler, né? Então toma, vem aqui ler esse livro. Aí eu peguei, ele me deu, aí ele vinha tomar toda a tarde quando eu chegava, ele já lesse alguma coisa? Aí eu ia, já li. Era assim, sabe? Ele fazia isso com outras pessoas. Com os outros jovens? Fazia. Cobrava a leitura? Ele cobrava. Se, por exemplo, teve algum livro que ele emprestava, mas ele dava prazo para trazer. Aí ele queria saber se você tinha lido, se você tinha só levado para levar. A Socorro Gomes,
eu acho, não sei se ele pegou algum livro dele, mas a Socorro, Mas ele gostava ele não muito, pegou. ele gostava muito da Socorro. Muito, muito mesmo da Socorro. A Socorro era a moreninha dele. E o que ele dizia do cabelo da Janete? Que era velho. Não, ele dizia assim que a Janete era estudante, que ele ia lá e tal, tudo mais, e ele assim, formou ela na política. E o Capi já era, mas a Janete eu formei a Janete. Então ele tinha uma relação muito boa com eles, sabe? Sempre teve, assim, o Capi, isso eu posso dizer. Falou que ele era apaixonado pela Janete. Era apaixonado pela Janete, ele gostava. É como eu estou te falando, ele, por exemplo, ele dizia que, como eu perguntei para ele, por que tu não tivesse filhos, Chaguinha? Ele disse, não, porque meus filhos são vocês. E ele falava, eu vim trazendo todo esse povo, Janete, esse pessoal, a Socorro Gomes, ele. Onde a gente localiza Socorro? Ela não mora aqui, ela está em Paris. Eu sempre eu entro em contato com ela. Você pode perguntar para ela se ela se importaria da gente conversar por online com ela? Deixa eu vou ver se está. Se ela... Vamos conversar com ela para saber que a gente conversa com ela. E se ele frequentava assim, igreja? Não. Não. Ele era ateu convicto. Devia ser. Ele não frequentava, agora eu acho que ele era ateu sim. Ele dizia que não tinha nada para fazer na igreja. Ele falava que a minha mãe, ela sempre passava para ir para a igreja, né? Ela frequentava a igreja quadrangular. Eu disse, comadre, eu não tenho nada para ir na igreja, não tenho nada. Meu Deus é eu mesmo e eu aqui lá de cima. Ele falava assim mesmo. Deixa eu ver se Ele falava que ele era de cima, ele vai acreditar assim. Talvez não dos pessoal. Não, mas ele, sim, às vezes ele não acreditava não. Eu acho que era uma revolta, né, que tinha. Porque as pessoas são revoltadas. Olha, quando eu me lembro bem que quando ele foi essa tentativa dele, que eu fui visitar ele. Aí ele disse assim, meu filho, queriam me levar. Não, tá fora dela. Você pergunta pra Eu pergunto, quando ela fica online. A gente pode fazer mandar, digamos, umas entrevistas, uma entrevista para ela, ela responde e retorna pra gente algumas coisas. Com certeza. Aí sim, a gente falou que no leito do hospital. Não foi no leite, foi lá na casa dele. Ele deitado. É sério, tentaram me matar, mas não vou matar não. Ainda vou ficar. Eu acho que nessa época, eu acho que ele tinha uns 68, por aí assim. 68, 70, uma coisa assim. Ele era. Eu achei que ele era guerreiro, rapaz. Estou te falando que com 92 anos ele Oi, era lúcido. licença, desculpa, eu vou ouvir. Tá falando, tá? Ele era lúcido. Ele era bem lúcido, ele, assim, como eu estou te falando, ele assistia ao jornal, depois ele ficava debatendo, aos 92 anos. Como eu disse, mãe, eu não sei o que foi que aconteceu. O que foi que eles falaram com o Chaguinha, esse casal? E eu não vi esse casal no enterro do Chaguinha, que o Chaguinha ficou velando lá na assessoria da juventude. E eu não vi esse casal. Tá entendendo? O Paulo, e eu disse, mãe, quem foi que foi lá com o Chaguinha? Aí a mãe estava lá, todos nós estávamos lá na assessoria, mas a mãe disse que não viu eles lá no velório. Que a mãe ficou o tempo todo lá. Tá entendendo? E aí, por exemplo, só que eu disse, mas quando ele bateu lá em casa, que ele bateu palma, ele vai atender. Aí ele disse, diga pro Chaguinha que é o Paulo. É o Paulo. E aí foi que a mãe disse que. Aí disse a característica dele. Eu deduzi que era esse Paulo que estava nesse dia lá. Ele tinha 36 para 38 anos. Tá entendendo? Ele não era seguido por policial, coisa assim. Quem é o Chaguinha? Não, já depois que acabou tudinho, a ditadura, ele parou mais. Parou essa coisa. Aí já não era mais
seguido, não é nada. Sério, você sabe, assim, de alguma coisa sobre a militância dele fora de Macapá? Ele já veio? Não, como eu te falei, né? Que ele, a única coisa que ele falou é que ele veio de Queixadá para cá, para Macapá, mas não falou o motivo que ele. Não, ele nunca Você não falou. sabe quando é que ele ingressou? Não, ele nunca falou sobre a questão assim. Que aquela coisa era o sigilo total, né? Eles eram muito reservados, tudo. Isso, verdade. Entendeu? E aí já não. Nós éramos, como eu disse, era uma situação que nós éramos jovens e aquelas pessoas daquela época, eles não confiavam muito no jovem, né? Jovem, só aquelas pessoas já da sua própria idade, né? E aí eles não contavam muito as coisas para nós. Sabe se restou algum familiar dele, será de Quixadá que ele veio? De Quixadá. Pois é. Não, ele não, assim, ele só falava de uma irmã que ele tinha, mas não sabia se já tinha falecido. Ele nunca falou assim de irmão. Ele cortou relações com ele. Ele perdeu o contato, ele perdeu o contato com eles todos, tá entendendo? Perdeu o contato, mas ele se dedicou aqui no estado do Amapá, né? Ele passou a viver aqui a vida dele, assim, buscando outras famílias, mas que não de sangue, mas família de coração, né? As pessoas que gostavam dele, e ele se adaptou aqui e aqui ele ficou, né? Agora eu não sei se, assim, lá onde era a assessoria da juventude, é o nome dele, que ficou, né? Francisco das Chagas Bezerra, né? Pois é, ficou lá o nome dele, né? Era na época do Capi, né? A nossa comissão é o nome dele. É comissão? Ah, que legal. Feliz por isso. Por tudo isso. Que assim, né? Ele sempre tinha uma coisa que ele dizia assim, que tinha que homenagear. Eu me lembro dizendo que ele foi na posse do Capi, né? Ele disse assim, tem que homenagear quando é vivo, né? Quando é morto. E aí o Capi falou, né? Porque ele quando foi na posse do Capi, aí o Capi falou sobre ele, né? E aí ele tem essa coisa, né? Que homenagear. Mas assim, né? Fica na memória, né? O Chaguinha. Pra mim, ele sempre, assim, tá na minha memória, porque eu vivenciei algumas coisas da vida dele, ele, assim, em casa, tudo dia, né? É como a minha mãe, né? Minha mãe também já faleceu, né? Agora. Sempre essas pessoas, elas sempre vêm à tona, assim, na mente da gente, né? E bate aquela saudade, né? Não vou mentir pra vocês, mas toda vez que eu passo, hoje já não é a mesma casa que ele morava, já mudou lá. Mas toda vez que eu dobro ali o canto, porque eu pego a Santo Dumont, a memória dele vem na minha mente, sabe? Parece que eu tô enxergando o Chaguinha ali. Sentado. A cachorra Jane do lado. Oi? A cachorra Jane do lado. A Jane ficava, ela não descia, ela era educada, ela ficava ali na porta. Ela ficava ali na porta. Inclusive, que quando aconteceu não era a Jane, era outro cachorro que ele tinha. Foi o cachorro que deu alarme, que viu a pessoa lá, na casa, tá entendendo? Na casa, que aí foi que ele conseguiu abrir a porta, que a pessoa correu. Ele só disse pra mim que era um homem assim forte, era um homem forte. Era um que ele não conhecia. Não conhecia, ele era forte e assim, ele era bem forte, mas estava escuro, não dava para ver o rosto dele. Mas ele ainda era um cara, assim, não era negro, ele era moreno. Tá vendo? Você não lembra que época foi isso, né? Pois é, eu não me Sabe lembro. desse atentado dele? Foi primeiro lá na frente do Tiradentes. Tiradentes. Eu acho que por exemplo, eu acho que eu tinha 6 anos. 6 anos. Foi em 76. 76, 77, uma coisa assim. Foi esse período aí. Já era um período bravo. Foi nesse período mesmo. E aí é isso que eu sei de um pouquinho do Chaguinha, um pouco que eu sei dele. Mas é como eu digo pra vocês, o Chaguinha foi um guerreiro, um cara guerreiro mesmo. Era o velho. No sentido guevariano, por exemplo. O velho comunista. Ele era um guerreiro, mas ele era terno. Ele
Muito, muito, muito. Muito, muito. E aí ele sempre vai ficar na lembrança, né? De nós, da Socorro, minha, do Osto, da Meire, né? Da Shirley. Quem é a Meire? E a Meire é a Meribala. A Meribala. E a Shirley? A Shirley é uma companheira nossa, tá morando, parece, pra Goiânia. A Shirley era a ex-mulher do Messias, do final do Messias. Ah, eu sei quem é a Shirley. Sabe quem é? Sei. Professor Messias, né? Isso. Eu sei. Ela não tá mais aqui, né? Não, parece que ela tá em Goiânia. Tá em Goiânia. Mas é isso, Ney. É isso que eu posso contribuir com vocês. Tá? Chegar ao décimo, a gente esclareceu tudo. Assim, o problema desse negócio dessas entrevistas é que a gente pergunta, não sei o que, aí quando fecha, a gente se lembra de algumas coisas que devia ter perguntado. Não, mas eu estou à disposição de vocês, se for assim. Tudo tem documento. Como assim? Alguma documentação dele, assim. Eu falo assim, tu tem fotos, alguma carta. Olha, se eu não me engano, Ney, eu tenho. A única foto que eu tenho, mas eu vou procurar lá. Que tá ele, o Osto e o Randolph. Se eu não me engano, eu guardo essa foto. Eu guardo. Se eu conseguir, eu entro em contato com O vocês. Randolph também conviveu bem com ele, não? É? Ah, tinha o Randolph, mas assim, ele não gostava muito do Randolph também. Porque ele dizia que eles eram pequeno burguês, né? Não, assim, gostasse modo de dizer, Sim, né? não De politicamente, né? É, mas assim, ele se dava bem, muito bem, sim, assim, nesse sentido. Mas ele não gostava de abrir a questão política Esse frente. livro você ainda tem guardado? É? Deu o livro que ele me deu, você ainda tem guardado? Não, devolvi pra ele. Ah, não ficava nada. Também, Eu devo. quando a gente fala da questão do Engasga, né, ele tinha a ideia mesmo daquela ideia que a polícia passou, o Engasga, né, que as pessoas engasgavam, né, as mulheres, enfim. E aí eu falei que tem um capítulo na doutora Tese que fala exatamente isso, e você esclareceu um pouco. Ah, tá. Que Ela falou assim, conclusões- olha, sabe o que ele dizia pra mim? Não, nós comunistas nós não podemos engasgar as mulheres, nós precisamos abraçar a mulher, nós precisamos abraçar as mulheres. Eu lembro, você falou agora, ele disse assim, não vamos engasgar as mulheres, nós vamos abraçar as mulheres, nós vamos dar carinho para as mulheres. Isso agora você me falou isso, olha, sobre essa questão, porque foi taxado que os engasgados eram os comunistas, mas no entanto nós sabemos que foi uma jogada política, né, que houve aqui em Macapá, porque o Partido Comunista ele vinha crescendo, as pessoas começaram a se reunir e tudo mais, e as pessoas começaram a aderir ao Partido Comunista. E pelo fato de aderir ao Partido Comunista, aí os outros partidos começaram a dizer, não, vai crescer e vão tomar conta do Estado do Amapá. Aí começaram a criar, como hoje existe essas situações todinha, né? Quando você vê um partido crescer, você vai ter que ver como é que você vai destruir. E para destruir o Partido Comunista, eles criaram essa situação do engasga-engasga, que eles diziam que eram os comunistas, né? Que foi essa história. Essa pode ser uma das hipóteses também. Pode ser? Pode. Eu estou querendo que venha outros. Então pronto, tá, a gente agradece. tá bom. Muito interessante.